O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu nesta segunda-feira que seja estabelecido um teto para a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA, que será estabelecido pela reforma tributária. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o senador Efraim Filho, do União Brasil e líder do partido no Senado. Bem-vindo, senador. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lívia. Saudação aí a todos os nossos telespectadores, internautas, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. E esse tema da reforma tributária, sem dúvida, tem sido a agenda, dominante da pauta do Senado. Começamos com audiências públicas hoje, aí nas matérias anteriores vocês já abordaram um pouco aí desse cenário. E esse debate sobre o poder, o limite ao poder de tributar. Eu acho que esse foi um dos temas foco no debate. A gente está entendendo que é preciso sim ter esse teto de alíquota máxima e esse tema precisa acontecer para que muitas vezes a sanha arrecadatória, do Estado, do poder público, ele encontre algumas travas, porque senão acaba sendo sempre a resposta para o equilíbrio fiscal, aumentar imposto. E para ter equilíbrio fiscal, muitas vezes não se faz só pelo lado da receita, aumentar a arrecadação, mas também reduzir a despesa. Então, a reforma tributária ganha impulso no Senado e vamos continuar com as audiências na CCJ e na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, senadora, acredito que, embora haja quase que um consenso para que seja definida essa limitação ou definido esse teto do IVA, em relação aos percentuais que são defendidos, ainda há muitas divergências. Nós temos entidades, e aqui eu cito, por exemplo, o Josué Gomes, que é o presidente da Fiesp, que defende uma limitação em 25%. O governo trabalha com uma margem de 27%. Há alguns setores que falam sobre a possibilidade de algo acima de 30%. Como isso vai se desenrolar? Como essa discussão deve avançar para se chegar a um consenso sobre isso? Lívia, o maior IVA do mundo hoje é o da Hungria, em torno de 27%. Então, não dá para a gente ficar conformado com o Brasil já chegar nesse novo modelo com o maior percentual do mundo. Então, por isso, inclusive, que logo no comentário anterior, eu disse que é preciso a gente buscar o equilíbrio não só pelo lado da receita, aumentando alíquotas, aumentando impostos. É preciso também, se o governo quer fazer investimentos, cortar também despesas, para que possa gerar esse cenário em que uma reforma tributária não venha simplesmente para resolver os problemas do governo. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem produz, é para beneficiar o cidadão, o empreendedor, o contribuinte. Você não pode conceber uma reforma tributária que venha apenas para aumentar a carga tributária ou para melhorar a arrecadação. Então, é preciso ter o olhar sobre o prisma do empreendedor na hora dessa reforma tributária. E esse pensamento está muito alinhado. Se você verificar as falas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do senador Eduardo Braga, de buscar uma alíquota máxima. A primeira emenda, a emenda número 001 da CCJ, é de minha autoria e que estipula um teto máximo de alíquota em 25%. Claro que nesse momento é uma estimativa e é isso onde o Senado vai poder contribuir além do que a Câmara debateu no primeiro semestre. É preciso ter dados, números, simulações, entender o impacto real na vida das pessoas, na vida das empresas. Então, agora que temos um texto propriamente dito, é possível fazer esses estudos sobre a regra posta. É o que eu tenho pedido muito aos setores produtivos que têm nos procurado, indústria, agro, setor de comércio, setor de serviços. Pegar o balanço, por exemplo, de 2022, saber o que pagou de imposto, fazer uma simulação na regra que está posta para a gente entender qual é o tamanho do impacto. E eu acho que a partir daí nós teremos condição de definir essa alíquota máxima, que significará carga neutra. Se a gente não pode hoje, com o desequilíbrio fiscal do Brasil, pensar ainda que seria o sonho na redução dos impostos, aumentar está fora de cogitação. A gente não pode mais depositar sobre os ombros de quem produz um peso ainda maior, sob pena de não suportar. Senador, na sequência, a pergunta dos nossos comentaristas, começando por você, Amanda Klein.
Oi, senador, líder, bom dia, prazer sempre falar com o senhor. Senador, eu queria extravasar um pouquinho essa pauta da reforma tributária para a pauta econômica mais ampla do governo. Acabou-se fiscal, as mudanças aprovadas ontem na Câmara, o governo precisa mandar agora projetos de lei, medidas tributárias, medidas provisórias para aumentar a receita, né? Taxando aqueles fundos do super rico, sejam aqui ou no exterior. O senhor acha que isso será suficiente, por exemplo, para cumprir o arcabouço fiscal, e como é que o senhor enxerga o cenário de uma forma geral? E aí eu falo de reforma ministerial e do governo nesse caminho para construir uma base aliada. Amanda, dentro dessa agenda macroeconômica, como você se reportou, você tem, por exemplo, o lançamento do PAC, um programa robusto de previsão de investimentos. E é preciso, para investir, você poder ter o equilíbrio necessário. E é por isso que eu insisto, o governo tem falado muito de investimentos, tem falado muito de aumento de receitas e é preciso saber aonde buscar esses recursos. Primeiro ponto, dinheiro público não cai do céu, não vem com a chuva, não é plantando que se colhe, não dá em árvore. Dinheiro público só vem da arrecadação dos impostos. E só tem, em regra, duas formas de você aumentar a sua arrecadação. Ou você aumenta a sua base, ou você aumenta a alíquota do imposto. E aumentar a base significa, por exemplo, combater a sonegação, ter mecanismos para diminuir a informalidade. E a gente não tem visto muito essa linha, combater o contrabando, a falsificação, a pirataria, gente que não está pagando imposto, está sonegando. E aí a resposta do governo muitas vezes tem sido aumentar a alíquota, aumentar impostos, e isso gera um peso sobre os ombros do setor produtivo. Então, no arcabouço fiscal, é preciso o governo também pensar onde reduzir despesas para poder não precisar toda vez aumentar impostos. Então, ontem, a decisão do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados já retirou um tema que era importante para o governo, que o Senado tinha aprovado, e mostra que a base do governo ainda não está tão sólida, quanto ele gostaria para aprovar medidas mais de impacto maior. Senador, temos mais duas perguntinhas para o senhor. Eu sei que o senhor tem um horário aí apertado para o senhor se organizar com as respostas. Seguimos agora para o Luiz Felipe Dávila. Bom dia, senador Efraim. Um grande prazer conversar com o senhor aqui. Senador, o Senado tem uma oportunidade de ouro na mão, que é aproveitar a reforma tributária para discutir o tamanho do Estado brasileiro, como reduzir o gasto do Estado. Então, eu até já lancei aqui na Jovem Pan qual deveria ser o teto desse imposto, que é 20%. Por quê? Porque é um imposto mais ou menos o que se paga entre os países emergentes. E é importante colocar isso para forçar a discussão da redução do tamanho do gasto. Porque senão nós nunca vamos fazer essa discussão. Nós estamos aqui debatendo sempre como aumentar a arrecadação, nunca como reduzir o tamanho do Estado. Então, eu entendo que é uma oportunidade de ouro para determinar um teto, criar esse constrangimento e fazer com que o Brasil tenha um Estado que caiba no seu PIB. E não um Estado que hoje sorve grande parte do recurso para pagar uma máquina pública ineficiente. Como o senhor vê esse comprometimento do Senado ao impor um teto para forçar a discussão da redução do gasto público? Exato, Felipe, exatamente nessa linha que a gente vinha falando. É preciso ter uma limitação ao poder de tributar. Eu vou trazer um caso muito simples, é o do ISS, o Imposto sobre Serviços, que é de competência municipal. O ISS tem uma limitação já posta, constitucional, de 2% a 5%. Imagina o que iria estar acontecendo no Brasil hoje se o ISS não tivesse um teto máximo de 5%. Já teria município com ISS a 7%, 10%, 12%, 15%, porque toda hora que imaginasse faltar recursos, a resposta seria sempre aumentar impostos e não controlar despesas. E é o que você disse. Então, acho que a mudança de modelo é bem-vindo, sim, ir ao IVA, aquilo que é praticado nas economias mais desenvolvidas do mundo, mas é preciso ter muito cuidado para que essa mudança de modelo não traga consigo um cavalo de Troia com aumento de carga tributária embutido. O modelo é preciso mudar, esse é um consenso.
Nós temos hoje um dos piores modelos do mundo. É obsoleto, arcaico, está ultrapassado, só atrapalha quem produz. Agora, vamos também limitar a carga tributária para não termos surpresa no resultado final. Rapidamente, pergunta de Cristiano Beraldo. Senador, bom dia. Essa reforma tributária, eu acho que dá oportunidade da gente restabelecer um princípio tributário que faça algum sentido, porque o atual sistema tributário brasileiro ele é tão ruim que não dá nem para arrumar, né? Você realmente tem que fazer um novo. Entretanto, a discussão que a gente vem falando desse aumento de arrecadação, ou por expansão da base, ou por aumento de alíquota, ele deixa de fora o que eu acho que é o principal objetivo, ou deveria ser o principal objetivo, que é fortalecer a atividade econômica, facilitar a atividade econômica, permitir que, ao se pagar menos imposto, as pessoas estejam mais dispostas a empreender no Brasil. E aí, por outro lado, a gente também vê essas várias exceções de alguns setores que me parece que essa reforma corre o risco de ser transformada naquela reforma meia entrada, né? O organizador do evento ele cobra o dobro para depois vender o preço do ingresso pela metade. O senhor acha que vamos conseguir equacionar todos esses aspectos aí no final das negociações para aprovar a reforma? Cristiano, é possível sim equacionar. Como eu disse, a mudança de modelo ela é bem-vinda. Nosso atual modelo está arcaico e ultrapassado. Agora, é preciso saber limitar esse poder de tributar. E você toca num ponto, os regimes especiais, os regimes específicos, que ao conceder isenções, aumenta a alíquota padrão, isso é natural. Então, isso tem que ser muito bem pensado, com transparência, para que a própria sociedade brasileira entenda, compreenda e concorde com aquelas isenções que estão sendo dadas. Vou dar um exemplo, o Simples. O Simples precisa permanecer. É claro que é um benefício para os pequenos e micros que gera uma alíquota maior lá na frente, mas é preciso a gente cuidar de quem é pequeno, de quem está começando e que muitas vezes são quem mais gera emprego na nossa economia. Então, são decisões como essa que, do ponto de vista político, tem que ser pensado. O modelo tem que ser simples, tem que ser desburocratizado, tem que facilitar a vida de quem produz, de quem é empreendedor. E concluo com essa frase: reforma tributária não pode vir para resolver a vida dos governos. A reforma tributária tem que vir para facilitar a vida de quem produz. Perfeito. Conversamos com o senador Efraim Filho, que é líder do União Brasil no Senado Federal. Agradeço demais a participação nesta manhã, senador. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia a todos.